Graça e paz, meus irmãos. Não é porque eu quero mudar aqui, não, mas é porque é difícil falar lá de trás, né? E eu gosto de ficar mais perto mesmo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, com as nossas irmãs centenárias, né? E louvar a Deus e engrandecer o nome dEle. Agradecer pelo cuidado que vocês tiveram comigo, me receberam muito bem. Estou ali na pousada Pereni, muito bem tratada, graças a Deus. Muito obrigada pelo carinho, queridos irmãos, queridas irmãs, né? E ontem eu recebi um presente que toda mulher gosta. Sabe qual é? Sair pela Rua Teresa, sem marido e sem filho. É verdade? Se você não fica preocupada, porque às vezes o marido vai e não reclama, mas ele não precisa nem falar nada. Você olha para a cara dele e você fala, não, mas eu não falei nada. Eu falei, nem precisa, né? Mas que bênção, e isso é presente, viu? Eu vou dizer para vocês que eu estou com o meu pé aqui cheio de curativo, mas numa felicidade tremenda. Não comprei quase nada, mas só de andar e de ver já fico feliz. Então, obrigada, porque também foi um presente que eu recebi. Minhas irmãs, meus irmãos, eu estou lá no norte de Minas Gerais, minha terra, né? Montes Claros. Eu fiquei 35 anos no Rio de Janeiro. Eu sou mais carioca do que mineira, a verdade é essa, né? Mas voltei para minha terra, voltei para as minhas raízes num tempo muito oportuno, graças a Deus. Eu costumo dizer, e isso ficou muito vivo para mim, e a gente precisa levar isso a sério. Quem tem missão não precisa de cargo para servir a Deus. Não precisa. Fiquei 20 anos na União Feminina, fui muito feliz enquanto ali estive. E desses 20 anos, 7 anos eu fui diretora executiva. E aprove a Deus me levar para a minha terra, onde eu estou muito feliz, num tempo muito bom, onde o pão de queijo é verdadeiro e o queijo... Desculpa, mas é verdade. Eu não posso negar isso, né? Mas tudo é bênção, e louvado seja Deus por esse tempo tão oportuno. Como é bom a gente estar aqui celebrando, como é bom a gente, nesse tempo, poder cantar com um som e ouvir músicas lindíssimas em adoração ao nosso Deus, porque não é para nós. A gente está celebrando aqui, mas a gente sabe que só tem sido possível, como bem disse o pastor aqui na oração, porque Deus quis, porque Deus fez. E como é importante a gente olhar na Bíblia e ver exatamente o que Deus está dizendo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. É tão interessante, se vocês puderem me arranjar água, está por aqui? O ar seca muito minha boca, eu tenho dificuldade de falar. É tão importante quando a gente olha para esse cenário aqui, o contexto desta carta escrita aos Coríntios. A gente sabe muita coisa desse povo, né? E às vezes a gente se refere aos crentes em Coríntios, lá tem os crentes carnais, lá tem isso, mas tudo tem hoje, né? Tudo tem hoje. E quando a gente olha para o contexto, quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, nós vamos ver que, se você acompanhar... Tem um lugar vai segurar para mim. Se fosse você, eu colocava na cadeira aqui, que eu te chamo. Paulo, quando está escrevendo, principalmente esse capítulo 15, quando você olha essa primeira carta, você vai ver as recomendações que tem ali. Tem recomendações para as mulheres, que é aquele texto tão preocupante para nós, quando Paulo fala, as mulheres devem ficar caladas, está tudo por aqui, atrás. Mas a gente vai ver que uma das grandes preocupações aqui era com relação à ressurreição. E Paulo, quando ele chega a dizer o versículo 58, ele diz melhorou. Agora
Obrigada, viu, minhas irmãs? Isso, olha, trouxe 2 copos de água. Quando ele chega e ele começa a dizer, nós vamos observar que esse versículo 58 é de fato uma conclusão do capítulo 15. E ele vai dizer assim, 1 aos Coríntios, que é a divisa, tá? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? E é muito importante a gente entender por que ele está dizendo isto. Porque se há um questionamento sobre a ressurreição, e ele vai dizer isto, olha, se vocês duvidarem da ressurreição, se vocês duvidarem, vocês vão duvidar que Jesus Cristo ressuscitou. E se nós duvidamos de que Ele ressuscitou, não há razão para nós estarmos aqui. Uma das celebrações que nós devemos valorizar muito é a Páscoa. Porque na Páscoa nós celebramos o Cristo vivo que ressuscitou. E Paulo está dizendo isso, olha... Não entre nessas doutrinas, porque essa carta, quando ela é escrita, era uma cidade grega, influenciada pela filosofia, idolatria e imoralidade. E a igreja lá enfrentava muitos desafios, como divisões internas, muitos desafios aquela igreja estava enfrentando, dúvidas doutrinárias, que aí entra essa questão aí do questionamento com relação à ressurreição dos mortos. E Paulo está dizendo, não entra nesta. Irmãos, não mudou muita coisa não. Eu digo mesmo, a igreja hoje, e nós precisamos investir muito na educação cristã, no ensino bíblico dentro da igreja. E às vezes a gente quer fazer assim, muitas modismo, a gente quer fazer um negócio... soltar fogos de artifício, mas o que nós precisamos é ensinar a Bíblia, a palavra, porque esse povo aqui estava assim por falta de conhecimento, como a própria palavra de Deus vai estar dizendo para a gente. E quando Paulo disse isso, que a ressurreição de Cristo é a esperança, porque também nós ressuscitaremos com Cristo. Ele está dizendo isso para esta igreja, mas... como que a gente pode analisar bem esse texto? Quando Paulo fala, portanto, ele vem numa caminhada, ele mostra todo um contexto, mas ele vai dizer, portanto, essa palavra ela conecta o versículo que foi dito anteriormente, como a ressurreição, que ela é uma realidade e que nós devemos viver com dedicação e esperança. O portanto está dizendo para nós, portanto tenham esperança. E quando a gente olha esse contexto e a gente pensa assim, as mulheres há 100 anos atrás, quando eu estava ouvindo a história, a gente pensa assim, será que nós mulheres hoje fazemos isto? Começamos um trabalho, saímos de nossas casas. Irmãs, as mulheres sempre foram plantadoras de igrejas. Em vários cultos de 100 anos de MCM, o trabalho sempre começa com as mulheres. As mulheres sempre foram plantadoras de igreja. Portanto, não há por que nós nos desanimarmos. Se os desafios hoje são diferentes, mas eles existem. E às vezes a gente começa o trabalho com mulheres na igreja, e o que eu mais escuto, quando eu cheguei lá na minha cidade, no retorno, eu falei, vamos dar um jeito nessas mulheres, mas aqui é difícil. Eu sinceramente não aguento mais ouvir essa frase, aqui é difícil. Meus irmãos, a gente não deve reproduzir esse tipo de frase, porque isso é uma frase dita por Satanás. Essa frase não é de Deus. Quando a gente toma isso e fala, aqui, muito difícil. Não tem nada difícil para o nosso Deus. A gente tem uma divisa lá em Filipenses 4:13 que diz, posso todas as coisas, inclusive enfrentar a dificuldade desse tempo. Enfrentar o modernismo, o liberalismo desse tempo, onde as pessoas estão vivendo um tempo
muito mais voltadas para si do que para a comunidade, muito mais voltadas para si do que para a pregação do Evangelho, muito mais preocupadas consigo, com a roupa que você veste, com a moda que você tem, do que realmente se revestir de toda a armadura de Deus, como diz a palavra. A nossa moda, mulheres, não é o que a gente vê nas vitrines. A gente pode sim, mas a nossa moda é ser santo. E a mulher cristã, ela tem missão. E quando nós temos missão, nós temos esperança. Nós não estamos desconectadas. Portanto, meus amados irmãos, quando Paulo fala isso, ele demonstra um carinho, preocupação com os crentes, mas acima de tudo, encorajando-os. Quantas vezes nós, nos nossos ministérios com mulheres, nós desencorajamos mais do que encorajamos. E, portanto, minhas amadas irmãs, não há nenhum desafio que não podemos passar por eles, porque nós não estamos sozinhas, o Senhor está conosco. Foi Deus, esta obra é de Deus. E a gente escuta muitas mulheres desanimadas e muitas vezes falando, eu não sei onde vai parar. Tem igrejas que já acabou com esse trabalho. Existem muitos líderes que não apoiam o trabalho com mulheres nas igrejas. E nós temos um problema denominacional muito grande. Sabe qual é o problema que nós temos? Nós temos o problema do mito da grama mais verde. A mulherada nossa, e eu vou falar das mulheres, que é com quem eu mais convivo, olha lá no arraial dos outros, no jardim dos outros e fala, lá é que é bom, lá é que as mulheres são animadas, lá é assim. E fica todo mundo olhando o jardim do outro, enquanto que o nosso gramado está morrendo, está seco. Eu não estou cuidando do que é meu, do que Deus me deu, porque eu estou de olho nos outros. E aí eu acho que eu olho para o nosso, isso aí já está ultrapassado. Minhas irmãs e meus irmãos, nunca foi ultrapassado ensinar a palavra de Deus. Portanto, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Como seremos firmes e inabaláveis num tempo como este, de tantos tremores que tem derrubado, sim, os valores e tentado desencorajar a igreja. Nós não somos mulheres que defendemos bandeiras ideológicas. Nós somos mulheres que cumprem a missão que o próprio Cristo nos deu. Então, sede firmes e inabaláveis. Não vamos nesse vento de doutrinas. A gente fica preocupado com o quintal do outro, né? A grama dele é sempre mais verde, né? Eu me lembro que quando eu estava na União Feminina, uma vez a Lúcia Margarida pediu para eu ir atrás da propriedade da União Feminina, tem um colégio, que é um colégio católico chamado Santos Anjos. E eu fui lá levar uma carta, por um problema de árvores que a gente tinha, fui levar uma carta lá para a freira do colégio. E eu entrei, quando eu estava entrando, eu falei, nossa, que colégio bonito, que propriedade bem cuidada. Gente, até as árvores deles, os frutos deles são bonitos. E eu ali ficava elogiando. Quando eu cheguei lá, elogiei para a freira, falei, olha aí, só essa propriedade é muito linda, muito bem cuidada, parabéns. Ela falou assim, engraçado que eu olho para a de vocês e acho que a de vocês é mais bonita do que a minha. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, no meu coração, porque é assim mesmo. E quando a gente olha lá, vai lá no gramado outro, vai para lá para você ver. Lá também tem problemas. Lá também tem bichinho que está comendo a grama deles. Mas eles também estão cuidando. Então, nós temos história. Não é para a gente sim, vai descer, mas é para a gente celebrar, é para a gente valorizar e firmar a nossa identidade. Eu não tenho que parecer com a irmã do ministério tal, porque aqui tem
ministério. Nós somos mulheres cristãs em missão. Quantas organizações vai passar por esse tempo celebrando 100 anos? Problemas a gente também tem, dificuldades nós também tem, mas sejam firmes e inabaláveis, porque a fé exige firmeza, especialmente diante das dificuldades. As mulheres da minha igreja, irmã, Marli, o negócio é o seguinte, as jovens não vêm não. Não vem, nós já tentamos de tudo. Falei, tenta de tudo, mas vocês precisam conquistá-las. Não podemos trazer as jovens para as nossas reuniões e o assunto tratado ser só para as casadas, para as avós. Eu tenho que ter algo para essa jovem. Elas também precisam estar conosco. E quem conquista netos são os avós. Não é o neto que vai conquistar. Se você é vovô e vovó e fica esperando ser reverenciado pelos seus netos sempre, você vai perdê-los. Porque a grande realidade é esta. Qual é a avó que não prepara a casa para receber os netos? Na casa da vovó pode tudo. Na casa da vovó é muito bom. Porque isso é conquista, minha gente. E aí eu trago essa nova geração e quero castrá-la, quero podá-las, não quero deixá-las desenvolver. Tem lugar para elas aqui sim. E eu sempre disse isso, e lá na minha igreja começou a vir 2, eu falei, tem muitas jovens nessa igreja, onde estão essas meninas? E é o boca a boca mesmo, é a conquista. Olha aqui, eu quero você tem que estar lá, a gente precisa de sangue novo, precisamos de você lá. Hoje nós já temos um grupo muito bom que frequenta as reuniões da MCM. Depois a gente divide os grupos e elas têm um momento só para elas. Gente, não é impossível, mas a gente prefere reproduzir dizendo, é difícil. Elas não querem nada não, elas querem. Mas o que eu estou dando para elas? Elas querem, eu tenho certeza. Sempre abundantes na obra do Senhor. Indica que o serviço de Deus não deve ser feito pequenino, com poucas coisinhas, mais ou menos, não, abundantes, firme, inabalável, mas abundante, sabendo que o Senhor está conosco e que o nosso trabalho não é em vão. E mulheres firmes na palavra, inabaláveis nas provas. A fé é o alicerce das mulheres vitoriosas. E um grande exemplo que a gente tem disso é Esther. Ela enfrentou o risco da morte para interceder pelo seu povo. Ela foi, enfrentou, abriu mão. Aí sim, Leia, ela abriu mão da sua zona de conforto para o enfrentamento. Para o enfrentamento. Seja forte e corajosa, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde você andar. Qual de nós não tem problemas? A gente fica com esse outro mito de achar que as nossas famílias são perfeitas. E às vezes a gente quer vender isso para as pessoas. E a gente vai lá para o Instagram, lá para o Facebook, vê aquelas famílias lindíssimas postando. Eu já falei que eu fico tão chateada com esses negócios, que até o gato deles é mais bonito do que o meu. Fico pensando, tudo é bonito quando as pessoas postam lá, é lindo. Daqui a pouco você tem algumas notícias que não são tão bonitas. Minha irmã, nossas famílias não são perfeitas. Nossos maridos não são perfeitos e nós não somos perfeitas. Mas nós servimos um Deus que é perfeito e é nele que nós nos aperfeiçoamos. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente educa filhos, leva filho para a igreja, mas nunca se esqueçam, filhos fazem escolhas. Devemos preparar essa geração para tomar as decisões corretas, para quando ele chegar lá na universidade, ele também possa ser firme, inabalável, para o enfrentamento que nós estamos vivendo e que Esther viveu, um enfrentamento sim,
O enfrentamento primeiro era que eles seriam mortos. Mas Deus mudou o decreto e eles enfrentaram. Nos momentos difíceis, lembre-se, Deus é a sua fortaleza. Mantenha-se firme, inabalável. Gente, nós não podemos dar ouvido às circunstâncias. Eu hoje assim, eu estou muito assim, nem estou vendo muito notícias, já parei de ver há muito tempo. Porque isso estava me fazendo muito mal. E às vezes a gente leva essas coisas para a nossa vida. Eu não dependo de governo, eu não dependo de plano econômico, eu não dependo de nada disso, eu dependo do Senhor. A igreja do Senhor Jesus depende dEle, nós somos do Senhor e para Ele nós voltaremos. Esta é a razão de nós estarmos aqui. É que muitos crentes vivem uma vida assim, como se fossem eternos, né? Parece que a gente não vai morrer. Eu fui num velório semana passada. Eu estava ali vendo aquele irmão e eu olhei para ele e pensei, eu olhei para aquelas pessoas ali e me veio um pensamento: meu Deus, eu não sei quando o Senhor vai me chamar. E recentemente nós perdemos uma grande amiga, que também é uma grande amiga do Campo Fluminense, a Ildes. E quando eu vi a Ildes ali, eu nunca imaginava que ela pudesse ir antes da mãe dela, que é uma senhora com mais de 80 anos, que dependia até da Ildes para se locomover. E quando Deus leva a Ildes, eu fiquei impactada com aquilo e eu pensei, nós pensamos que temos controle de alguma coisa. E às vezes, quando a gente está ali e vê alguém, principalmente as pessoas próximas da gente, a gente entende, começa. Por isso que Jesus falou que é melhor a gente estar num velório, né? Porque ali a gente analisa a situação. Ninguém sabe quando irá. Nós não sabemos. Mas uma coisa, nós precisamos ter convicção. Isso daqui é passageiro. Isso daqui não pode roubar a nossa fé, não pode roubar nossa alegria. Sempre, sempre abundantes na obra do Senhor. Quando nós estávamos analisando o texto, nós vimos lá, as mulheres vitoriosas servem a Deus com dedicação. E um dos exemplos que nós temos é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Ela escolheu a boa parte. E aí a gente pode pensar assim, mas e aí? Como que eu vou escolher a boa parte? Como que eu vou ser Maria no mundo de Marta? No mundo de muito ativismo. E sabe de uma coisa que eu tenho feito muito na minha igreja? Quando eu assumi como educadora cristã, peguei todos aqueles eventos e comecei a trabalhar com o pessoal e comecei a dizer o seguinte, olha aqui, nós precisamos viver num tempo e fazer. Quando mais tem que ser menos. E menos é que vai ser mais. A gente tem tantas atividades, tantas coisas, mas a gente tem poucas atividades onde as pessoas verdadeiramente estudam a Bíblia e oram. Nós queremos um avivamento, mas a gente faz uma coisa que eu discordo. Oração não é a chave do avivamento. A chave do avivamento é Bíblia e oração. A igreja que estuda a Bíblia, a igreja que conhece a palavra de Deus, ela pode permanecer firme, inabalável, e ela também pode sim estar diante do Senhor fazendo o melhor. Nós queremos fazer muita coisa, mas nós precisamos entender que a nossa devoção, o fato de estarmos aos pés de Jesus, enquanto Marta se preocupava com os afazeres domésticos, que não tem nada de errado, que é muito ruim uma casa bagunçada. Quem aqui sabe que vai receber uma pessoa importante na sua casa e falasse assim, é Jesus, o que a gente ia fazer? Nós íamos correr para todos os lados, preparar uma boa comida, um quarto cheiroso para receber Jesus, uma sala, arrumar, todo mundo, isso não tem nada de errado. Só que nós precisamos separar o tempo.
Jesus chegou, Jesus estava lá, e aquela hora era a hora de estar aos pés de Jesus. Era a hora de estar aos pés de Jesus. Então, sirvam sim. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros conforme o dom que receberam, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Pode prestar atenção, eu acho que esse problema não tem aqui, só tem na minha igreja lá. São sempre aqueles mesmos que estão à frente, né? Aquelas pessoas que estão à frente, que estão dirigindo, ou que estão na comissão de música, aquela coisa toda. E as pessoas ficam sobrecarregadas. Mas eu creio de verdade que toda a igreja tem exatamente as pessoas certas, com os dons para atuarem naquela igreja. Se há uma vacância, como poderíamos dizer, é porque alguém está sentado e não está assumindo o chamado de Deus. Não está atendendo ao chamado de Deus. Então, quando a gente olha isso e vê que às vezes a gente tem mais, e lá no grupo de mulheres também tem gente assim. Você tem um grupo que trabalha, mas tem aquele grupo que fica na comissão de críticas. Já viu a comissão de críticas? Sempre tem uma comissão de críticas na igreja. É aquele povo que critica tudo que os outros fazem e não faz nada. Então, a gente tem isso. Todo canto tem isso. Mas nós precisamos estar aos pés de Jesus. Porque, ouvindo dele, nós vamos sim estar blindados contra essas coisas para fazermos a obra de Deus prosperar. Mas também nós podemos perseverar com esperança na recompensa eterna. Na recompensa eterna. A ressurreição de Cristo nos dá esperança de uma recompensa eterna. É isso que ele está falando. Olha, vão fazer tudo. Trabalhem. Porque o que vocês estão fazendo não é em vão. Não é em vão. E eu gosto de ver aqui uma líder que liderou Israel com coragem, mostrando que Deus capacita mulheres para perseverar e vencer. Nós vimos isso em Débora. Débora é um exemplo disso. Perseverar, sabendo que a batalha não é dela. A batalha não é sua, a batalha não é minha, ela é do Senhor. Mas nós temos que nos preparar, nos capacitar para este enfrentamento. Então, mais do que nunca, minhas irmãs, que venham mais 100 anos, eu não sei quando Jesus virá. O certo é que nós realmente não estaremos aqui, a maioria de nós. Mas terão histórias para celebrar, para contar sobre nós, sobre a nossa geração. Mas que história eu quero que esse povo conte? Que história eu quero que o meu filho conte? Sim, eu quero que conte a história de mulheres que perseveraram, mulheres que oravam, mulheres que estavam na presença do Senhor, mulheres que conheciam e colocavam em prática a palavra de Deus. É este o legado que nós devemos deixar. Foi este o legado que a geração passada deixou para nós, com perseverança, sabendo que nós podemos e devemos permanecer firmes e inabaláveis, porque o Senhor Deus está pelejando por nós. Débora foi uma profetisa e a única juíza mulher mencionada na Bíblia. Ela liderou Israel a um período que estava de grande opressão. E com coragem, ela foi para a batalha, inspirando um homem, Baraque. Pode dizer, eu vou, mas se ela for? Será que nós queremos ser essa inspiração para os homens desta geração? A ponto deles falarem, nós vamos porque as mulheres, porque ela está lá? Ou será que nós não estamos sendo inspiração para esta geração de homens? E às vezes eu olho para os homens nas igrejas, eu vejo lá a dificuldade que é para os homens se reunirem. As mulheres se reúnem, mas os homens, você tem que falar que vai ter um churrasco, falar que vai ter alguma coisa, aí eles comparecem. E é muito triste você ver o que tem acontecido nessa geração de homens.
A igreja precisa de homens atuantes, homens que cumprem o seu sacerdócio espiritual em seus lares, mulheres que sejam referência para eles, mas é que eles devem ir à frente. Que a verdade é esta: a gente foi chamada para isso, para estar do lado, para apoiar, para estar juntos. Mas como que nós vamos continuar esse legado? E o que vamos deixar para a geração que se passou, se nós mulheres não estamos sendo referência? Porque Baraque olhou para Débora e viu nela uma referência. Será que nós estamos sendo uma referência de intrigas, de confusões dentro da igreja? Ou nós somos aquelas mulheres que sim, que lutam pelo ensino da palavra de Deus? Aquelas que entendem que há um legado e que nós não podemos recuar, mas nós temos que seguir em frente. Nós não podemos deixar de defender a nossa identidade como mulheres batistas. Nós somos mulheres batistas. Nós temos história. E a gente se esquece disso. Quando Paulo diz isso aqui, traz à minha memória exatamente isso. Sejam firmes, constantes e inabaláveis. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, todo o tempo foi assim. Sempre que a obra de Deus, o inimigo se levanta para destruir. Mas nós precisamos sim, nesse tempo. Não estou dizendo que nós não temos que nos atualizar, fazer as mudanças necessárias, mas nós não podemos desconsiderar aquilo que fora nos dados pelas pioneiras, pelas mulheres que vieram antes de nós. E precisamos conquistar a nova geração, porque senão nós não teremos mais 100 anos pela frente. É preciso ter espaço para essa nova geração, perseverar com esperança, sabendo que a nossa recompensa é eterna. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos e não desanimaremos. Gálatas 6:9. Não se cansem. Talvez a palavra que nós poderíamos ter aqui nesta noite, dentro desse texto que nós vimos aqui, é que nós temos um grande desafio nesse tempo. Nossas igrejas estão passando por grandes mudanças. As gerações estão cada vez mais descomprometidas com a palavra de Deus. E como resgatar isso? Como resgatar? Como fazer funcionar? Como animar? Como cuidar de mulheres? Discipulando-as. As nossas organizações devem manter firme o discipulado. Discipular mulher é fundamental. O discipulado na igreja é fundamental para que as pessoas possam ser equipadas para ser abundante, para ser forte, para ser firme e para ser inabalável. Olhe para os projetos que Deus deu no passado para estas mulheres e os projetos que Deus está dando hoje para as mulheres. Sede firmes, inabaláveis. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Mas uma coisa que eu tenho aprendido e muito, né? O meu filho, né? Eu tenho um filho de 11 anos. Quando a gente chegou lá em Montes Claros, é que realmente fechou o diagnóstico dele. Ele é autista, ele é suporte 1. E eu já estava sendo preparada por Deus para aceitar. Porque realmente, quem recebe um diagnóstico desse, leva um tempo para assimilar, né? E eu me lembro que eu fiquei assim, pensando, a primeira coisa que me veio, eu falei assim, Senhor, eu não vou te questionar, mas eu gostaria que o Senhor me preparasse para eu aprender, eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor está me dando. E vocês sabem que essa foi uma grande oportunidade que Deus me deu para eu me preparar para trabalhar com crianças assim. E assim, hoje, a minha igreja lá é uma igreja bem inclusiva. Nós temos
surdos, nós temos cultos com libras, todos os cultos têm tradução. Nós temos 3 crianças autistas, contando com meu filho, nós temos crianças TDAH e nós temos outras questões lá. E quando eu olhei para aquilo, eu me senti assim, sem forças. Eu queria poder fazer alguma coisa, eu não sabia o quê. E eu me lembro de uma música, que até falei para a Leia, que quando eu cheguei lá, eu ouvi muito cantar, que eu não tinha ouvido aqui ainda, né? Mas essa música, quando ele fala que lança sua rede ao mar, lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Eu ficava ouvindo a música e eu ficava pensando, meu Deus, o que o Senhor está falando para mim? E eu entendi que Deus estava mandando eu lançar a rede ao mar, crer nele. E eu comecei, Senhor, quais são as estratégias que o Senhor vai me dar? E quando eu estava orando num culto de quarta-feira, começou a cantar essa música. E eu falei, Senhor, me fala quais os projetos que o Senhor tem para mim. Então eu entendi que eu precisava lançar a rede ao mar, porque eu tinha que preparar para a igreja uma matriz curricular, mas eu tinha que preparar todo um currículo inclusivo para esses meninos autistas, meninas e todos os outros que têm algumas dificuldades ou transtornos. E começamos a trabalhar com um currículo. Estou trabalhando ainda nesse currículo de inclusão. Onde está sendo o meu laboratório? Em casa, com meu filho. Quando eu vejo que há tantas propostas de trabalho para atender crianças autistas, porque eu terminei minhas especializações, onde que foi a oportunidade? Onde que Deus me mostrou? Em casa, com meu filho. Samuel, ele é autista, mas ele é a oportunidade que Deus me deu para trazer novos projetos e fazer coisas novas no reino de Deus. Minha irmã, meu irmão, a dificuldade que você tem é oportunidade. Todas as vezes que levantar um problema com as mulheres, que as mulheres não quiserem mais se reunir, as mulheres estão desanimadas, oportunidade, minha irmã. Sabe por quê? Porque para nós Deus dá a oportunidade. O inimigo quer fazer o contrário. Ele quer nos derrubar. Ele quer destruir os projetos que você tem, jovem. Quando você está lá na universidade, quando você é bombardeado com ideologias satânicas que querem roubar a sua fé, creia, é oportunidade para você ser a voz que clama no deserto. É oportunidade para que você fique de pé e não se ajoelhe diante dessa estátua de ouro. Porque o Senhor, se Ele quiser, Ele vai contigo para a fornalha e vai te livrar. Mas se Ele não quiser, nós seremos abençoados. Sim, porque nossa esperança está no céu e é para lá que nós iremos. Nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. Nossa identidade é esta. Na nossa identidade está filho de quem? De Deus. De onde que você é? Jerusalém. É para lá que nós iremos. Então aqui nós estamos sim marchando. Mas minha irmã, meu irmão, olhe para as dificuldades e creia, são oportunidades. Foi isso que Paulo fala para esses homens. Então, são as dificuldades, portanto, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Não é em vão. E grandes coisas Deus ainda fará. Fiquem firmes, firmes e inabaláveis. Continuem trabalhando, porque certamente a outra geração que virá dará continuidade a esse trabalho. Não é para o louvor nosso nem para a nossa glória, mas é para a expansão do reino de Deus.